Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme ter esse espaço privilegiado aqui com vocês. Eu te convido a divulgar o meu Instagram para os seus amigos, porque aqui no Instagram eu estou oferecendo mini cursos, mini reflexões, mini aulas aqui exclusivamente para vocês, tá bom? Pessoal, antigamente, quando eu era mais jovem, ficava vendo a diferença da mentalidade jovem do brasileiro e do americano, por exemplo. É claro que são mentalidades bem distintas, nossos países têm histórias muito diferentes, e eu ficava pensando, por que o americano, o jovem americano, ele pensa tanto em empreender, em constituir uma empresa, em criar um negócio, em ser dono do seu próprio negócio, né? E o brasileiro não, o brasileiro, o sonho de todo jovem brasileiro, eu também caí nessa ilusão, nesse sonho. O sonho de todo jovem brasileiro era fazer uma faculdade de Direito e fazer um concurso público na área jurídica ou fazer uma faculdade de Administração, de Economia, ou de Engenharia, ou de Medicina, e fazer um concurso público e ter estabilidade, né? Então, os jovens brasileiros buscando a estabilidade, trabalhar 8 horas por dia e ter um salário fixo, os jovens americanos almejando, pelo contrário, uma aventura empreendedora. Aí eu fiquei pensando, o jovem americano não deve pensar nisso, de ter esse cargo público com estabilidade, porque em geral, nos Estados Unidos você não tem muito essa questão de estabilidade, né? Aqui no Brasil você tem um procurador da República, né? O cara faz um concurso público lá para o Ministério Público, ele vai virar um funcionário público, vai passar por 3 anos de estágio probatório e depois vai ter a sua estabilidade, só podendo ser expulso do cargo público através de um processo administrativo disciplinar e outras medidas lá, segundo dispõe. Eu não sei se vale também para o Ministério Público, mas, em geral, o funcionário público federal é regido pela Lei 8.112, que é chamada de regime jurídico único. Então, esse regime jurídico único garante muitas prerrogativas para o funcionário público, mas também a gente sabe que ele vai ter que ficar preso 8 horas no trabalho, a não ser que ele faça um teletrabalho. Hoje isso cada vez está se tornando mais comum, mas, em geral, você ia ter que bater cartão ali 8 horas e ter um limite dos seus proventos, né? Você vai ter que ganhar tanto e trabalhar tanto e, na maioria das vezes, tomar bronca do patrão, né? Que é uma das coisas mais chatas, né? Ficar tomando bronca de patrão. Eu nunca gostei de tomar bronca de patrão, então sempre pensei em ter o meu próprio negócio, mas na minha juventude eu caí nessa ideia de fazer concurso público, né? Mas eu não queria exatamente fazer concurso público na área jurídica, eu queria fazer concurso público na área acadêmica. Por isso eu fui fazer mestrado, doutorado, porque eu me achava muito esperto, porque eu pensava assim, uma pessoa vai trabalhar num tribunal de justiça, ele vai ter que ficar 6 horas, 8 horas lá. Se eu for professor, eu posso dar aula segunda, quarta e sexta e terça e quinta eu estou em casa, né? O professor tem um horário mais flexível, então eu achava que eu teria uma regalia maior se eu fosse um funcionário público, mas dentro da categoria de professor, né? Eu achava esse caminho mais interessante porque teria flexibilidade nos horários, poderia estar mais com a família, com os filhos, etc. E aí eu pensava, o jovem americano não deve querer isso, porque afinal lá você não tem muito essa questão de estabilidade, né? Só que aí, pessoal, eu fui analisando essa questão, e se você olhar profundamente na cultura brasileira, você vai ver que no final das contas, a população brasileira, ela aprende que o patrão é do mal, que o patrão é um explorador, que você ser patrão é porque você roubou alguém, você ser rico é porque você está fazendo alguma maracutaia, você ter muitos funcionários significa que você está explorando o pobre coitado do trabalhador. E é exatamente o contrário disso, né? Hoje está todo mundo o quê? Sem emprego, 3 milhões de desempregados querendo trabalhar para os outros e não tem emprego porque a economia entrou numa recessão depois dos trilhões de reais que foram roubados do nosso país e também por causa da legislação trabalhista que sufoca o empregador, porque para contratar um funcionário ele tem que pagar 2 quase, né? Então a gente poderia dobrar o número de pessoas trabalhando se a gente flexibilizasse as leis trabalhistas, mas o brasileiro aprende que flexibilizar as leis trabalhistas é perder todas as conquistas que os trabalhadores ganharam até hoje. Só que aí você pensa, né? O trabalhador brasileiro, ele tem as suas garantias, ele tem a sua estabilidade, ele tem a sua regalia, e nós continuamos sendo um país em desenvolvimento, continuamos sendo um país com mortalidade infantil alta, continuamos sendo um país atrasado, retrógrado, onde tudo chega com atraso, tudo chega depois, e
enquanto você olha nos Estados Unidos, que os Estados Unidos não tem lei trabalhista e que o jovem não procura estabilidade, procura empreender, e você vai ver que lá é uma potência e aqui a gente está patinando há tantos anos. O presidente Bolsonaro trouxe um dado muito curioso quando ele esteve no Texas alguns meses atrás, quando ele disse que o Brasil é a 8ª economia do mundo, mas só o estado americano do Texas, ele, se fosse um país independente, ele seria a 10ª economia do mundo, ou seja, o Brasil ia estar dois rankings ou 2 posições à frente de um único estado americano, que é o estado do Texas, ou seja, a quantidade de riqueza que o Texas produz é quase a quantidade de riqueza que o Brasil inteiro produz. E aí, pessoal, eu comecei a pensar, aí você vai ver as histórias, né, dos grandes empreendedores, eu sempre gostei muito de novas tecnologias, cultura digital, aí você vai ver a história de Steve Jobs. Steve Jobs, que tem um nome curioso, né, de Jobs, né, trabalhos. Steve Jobs, ele começou a fazer faculdade lá, se eu não me engano, de engenharia elétrica ou engenharia de computação. E aí, o que ele fez? Ele com o seu outro amigo Steve Wozniak, que eles criaram na garagem da casa deles, dizem que essa história é um pouquinho lenda também, mas eles criaram o primeiro computador pessoal, o Apple I, né? Eles criaram o primeiro computador que não tinha só botões exóticos, né? Eles foram os primeiros a colocar um teclado no computador e depois uma tela, né? Eles uniram a máquina de datilografia com a televisão e criaram o computador pessoal. Um negócio incrível, né? O Apple II já foi essa revolução inteira. Sem falar no iPod, iPhone, por aí vai, né? O scroll, né? Isso que a gente desce assim na tela, isso tudo foi a Apple que inventou. E aí o que aconteceu? O que eu percebi que era comum nos grandes empreendedores americanos? O cara começava a faculdade, no meio da faculdade ele começava a prosperar muito e ele simplesmente fazia, sabe o quê? Abandonava a faculdade, porque o negócio já estava indo muito bem, ele pensava, eu vou fazer faculdade para quê? Meu negócio já está fluindo, né? E eu pensava, caramba, por que o cara fez isso, né? Eu que sempre quis fazer mestrado, doutorado, por aí vai, estava nessa ideia, né, de seguir esse caminho. E aí você vai ver a história também do Bill Gates. Bill Gates também estava estudando lá na faculdade. Durante a faculdade começou a fazer a sua empresa, a Microsoft. O negócio bombou, prosperou. O que ele fez? Largou a faculdade. E aí depois você vai ver a história do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. Tem o filme também, né, a rede social. Ele cria o Facebook, estava estudando numa escola muito prestigiada lá em Harvard e simplesmente abandonou a faculdade. E aí eu comecei a pensar, caramba, a nossa mentalidade brasileira que busca estabilidade, emprego público e trabalhar para os outros, ela deve estar freando a nossa prosperidade, enquanto os americanos que não querem estabilidade, porque nem existe muito isso lá, são a maior potência mundial. E eu fiquei vendo que no final das contas, o Brasil está preso nessa mentalidade retrógrada de que o patrão é o explorador e o trabalhador pobre coitadinho, por causa de uma influência socialista, porque é exatamente isso que Karl Marx prega do início ao fim do seu manifesto do Partido Comunista. Então, a influência do comunismo no Brasil, você pode ter certeza, faz com que o Brasil continue sendo um país ainda patinando. Se a gente se libertar desse encosto aí, fazer uma sessão de descarrego, sal grosso, arruda aí, tô brincando, tá? Mas se libertar dessa mentalidade retrógrada, talvez a gente comece a pensar não em trabalhar para os outros, mas em empreender. E o governo Bolsonaro já tem trazido aí a lei da liberdade econômica, que tem facilitado muito os empreendedores. Eu, que comecei querendo trabalhar para o governo, hoje tenho a minha própria empresa e vivo disso, e foi um antes e depois, tá bom? Cuidado com essa mentalidade de que ser patrão é ser ladrão, explorador, tá? Ser patrão, você dá emprego a muitas famílias e pode transformar o país, fazer uma real transformação social, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu!